Olá, seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal CRB. É muito bom ter você por aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo em Cristo. Hoje nós estaremos novamente dando sequência aos nossos vídeos sobre práticas espirituais. E estaremos lendo agora 2, 15 e 16. Procura-se apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem desses corrais estão como câncer, Himeneu e Fileto. Então que a gente possa atentar-se aqui ao conselho de Paulo a Timóteo e para a nossa prática dos nossos dias. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal CRB. Logo após a vinheta, estaremos meditando sobre este segundo parte de leitura, meditação da Palavra de Deus. O que é estudar? No vídeo passado, nós começamos esse assunto sobre estudar, meditar e refletir sobre as Escrituras, mas o que é estudar? Assim diz o dicionário: estudar é aplicar-se para aprender, dedicar-se à apreciação, análise ou compreensão, de observar atentamente. Estudo é a aplicação do espírito para aprender uma ciência ou arte. Então nós vemos que estudar é tirar um tempo para aprender sobre algo. O estudo bíblico é diferente da meditação bíblica. O estudo é analítico, a meditação é devocional. O estudo explica a palavra, a meditação saboreia a palavra. Ambos são importantes e necessários. Então nós vemos aqui que o escritor dessa matéria nos ensina que tanto a meditação quanto o estudo são importantes para nós. E que nós precisamos ter o hábito de ter os dois. Tanto o estudo quanto a nossa devocional. Tanto pararmos para nos aprofundarmos no que nós estamos lendo, como pararmos para Deus falar conosco através das Escrituras. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra, como lemos em 2 Timóteo. Falar, meditar e aplicar-se à Escritura. Está em Josué 1:8. Ter prazer na lei do Senhor. Salmista 1:2 e Romanos 7:22, Paulo reforça isso. E desejar aprender, Salmo 119:33. Essas características só vão existir se eu me aplicar ao estudo profundo da Palavra de Deus. Então nós temos que nos disciplinar, nós temos que criar o hábito de nós queremos estar em contato com as Escrituras, com a Palavra. Porque se nós não criarmos este hábito, se nós não criarmos essa intimidade com a leitura bíblica, certamente nossa fé desfalecerá. Nós ouviremos homens que se julgam profetas do Senhor, que se julgam ministros do Evangelho, mas que ensinam heresias, que ensinam coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, como nós temos visto nos tempos de hoje. Kleber Lucas e entre outros que transformaram ou estão tentando transformar o Evangelho numa falsa doutrina. E nós vemos que ai daqueles que caem na ira do Senhor. Então nós temos que ter esse discernimento. E como é que nós vamos ter? Quando nós meditamos na Palavra de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus fala nas Escrituras que se pudesse
enganar os seus, ele enganaria, quer dizer, que enganaria o diabo. Mas o diabo sabe que ele não pode enganar quem é íntimo de Deus, quem medita na palavra de Deus, quem aprende e guarda no seu coração a palavra de Deus. Jesus nos falou isso. Aquele que me ama, guarda essas minhas palavras. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai. Nós vemos isso nas cartas de João, no Evangelho de João, quando Jesus dá esse ensinamento. E a gente só consegue amar a Deus se a gente conhece a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? O primeiro passo é reconhecendo seu sacrifício na cruz, através de Jesus. O outro passo é querer conhecer a Deus através da sua palavra, através da oração, através da meditação, através da devocional. É assim que Deus vai se revelando a nós. E procurando homens e mulheres verdadeiramente que tementes a Deus, que conhecem a verdadeira doutrina e que não assinam falsos ensinamentos da parte de Deus para se beneficiar. Como praticar o estudo? A prática do estudo requer humildade. Não dá para aprender com arrogância, é necessário um espírito dócil. A prática espiritual do estudo não pode ser confundida com acúmulo de informações, saber a respeito de, com conhecimento. Conhecer é diferente de saber. Conhecer implica em fazer ser transformado por aquele conhecimento. Isso envolve mais do que o puro raciocínio. Envolve a nossa razão e a nossa afeição e a nossa ação. Precisamos aprender a estudar a revelação da Escritura e a revelação criada. Vamos começar com o estudo da revelação verbal. Então, nós vemos que se a gente simplesmente lê o livro, a Bíblia, como qualquer outro livro, e a gente vai estar adquirindo somente informação. Mas quando a gente deixa esse livro, além de ser uma informação, mas ser uma prática, aí nós vemos a maravilha do Evangelho, a maravilha de Cristo e a maravilha de Deus sobre nossas vidas. Porque deixa de ser somente um livro para ser uma prática de vida nossa, uma prática de fé, uma prática de realmente ter a certeza e a esperança do que a nossa pátria não é neste lugar e que o nosso Mestre está cada vez mais próximo de nós através deste livro, através dos ensinamentos que ele nos deixou registrado neste livro. Observe o texto. Algumas sugestões poderão nos ajudar a praticar o estudo de um texto bíblico, de um texto de livros de artigos evangélicos. Escute perguntando: o que o autor está querendo dizer? Então, quando a gente começa a querer estudar e a entender o texto bíblico, a primeira observação que nós temos que ter é o que esse texto está querendo dizer para nós, o que o autor, o escritor deste livro, está querendo nos ensinar com este versículo, com este capítulo, com este texto. Lembre-se de quando vamos às Escrituras, vamos para ser transformados, não para acumular informação. Isto poder implicar em ler várias vezes o mesmo texto, para identificar exatamente o que o autor está dizendo. Então, quando a gente lê um livro de romance, um livro policial, ou assistindo um filme, a gente adquire informação. Mas quando a gente lê a Bíblia dessa forma, e a gente não se faz a pergunta o que o autor está querendo dizer, a gente não está adquirindo conhecimento, a gente não está querendo, a gente está adquirindo também informação. E esse não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é deixar um manual de instrução para que a gente seja transformados e preparado para a nova pátria. Hábitos podem ser formados pela repetição da palavra em nossa mente. Esta é uma diferença entre leitura e estudo. O que o autor está querendo dizer em Salmo 119:100?
Observe os verbos usados. Qual é a palavra-chave do texto? Ou sou o que e por quê? Então nós vamos ler Salmo 119, 100 para tentarmos decifrarmos aqui junto. Temos o entendimento e o conhecimento sobre este texto e o que o estudo de hoje está querendo nos ensinar. Salmo 119, 100. Diz assim o texto: sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então vamos tentar identificar aqui os verbos conforme a matéria nos ensina hoje. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então nós vemos aqui o verbo guardar, né? E o que ele está guardando? Os preceitos. O preceito de quem? Então aí nós vamos começando a meditar e começar a entender o que o escritor quis dizer aqui. Então ele guarda dos preceitos de quem? De Deus. E a outra pergunta, sou o quê? O que ele quer dizer com eu sou mais entendido? Ou seja, ele tem um conhecimento maior sobre algum assunto. E o que leva ele a guardar? Porque guardo os teus preceitos. Então quando a gente começa a fazer um monte de questionamento sobre aquele texto e nós vamos buscar a resposta, isso está entrando em nós não somente informações, mas também conhecimentos das coisas celestiais de Deus para nossas vidas. Estude perguntando o que o autor quis dizer. Interpretação. No estudo bíblico, dar-nos alta propriedade é a interpretação, o que significa. É necessário a compreensão do texto antes de relacioná-lo com a vida. Na leitura devocional, dá-se alta prioridade à aplicação, o que significa para mim, no meu contexto de vida. E a leitura devocional diária é recomendada, porém ela não é estudo. Exemplo, o que significa? Prudente, preceitos e idosos. Então, nós vemos que a devocional é somente a porta para nós termos acesso às coisas de Deus. Mas o estudo é essencial para que nós possamos ter uma conversa maior e um entendimento maior do que as coisas de Deus. Então hoje nós pudemos entender o que é praticar um estudo, como fazer, observando e interpretando. Eu espero que esses tempos nossos aqui de estudo, de práticas espirituais, está te abrindo algumas portas do conhecimento de Cristo e que a gente possa estar juntos aí nos próximos encontros, dando sequência a esse material maravilhoso que é nos abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, para que a gente possa conhecer este Deus maravilhoso. Que Deus os abençoe. Se você tem gostado desse vídeo, compartilhe, comente. Se você tem alguma pergunta para fazer, se você tem algo que você quer que a gente explique melhor, deixe seu comentário para que a gente possa assim nos interagirmos e nos conhecermos melhor. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui neste canal.